Olá, meu nome é Matheus Naoto Shimura Takata. Faço mestrado em Ciência da Computação no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, sob orientação do professor Dr. Marcelo Garcia Manzato, e o intuito desse vídeo é falar sobre o meu projeto de pesquisa, intitulado Modelos de Fatores Latentes Incorporados a Técnicas de Agregação de Perfis em Filtragem Colaborativa. Vou falar um pouco sobre a minha área de pesquisa, que são os sistemas de recomendação, as técnicas tradicionais utilizadas para fazer recomendações, comentando com mais detalhes sobre a filtragem colaborativa, que é a abordagem que o meu projeto vai utilizar. Relatarei sobre o estado da arte em que o projeto se baseia, e assim eu defino meus objetivos e hipóteses, a metodologia a ser aplicada e, por fim, falarei sobre os resultados esperados, deixando um slide no fim para referências. Os sistemas de recomendação são conjuntos de ferramentas e técnicas que procuram trazer sugestões de itens de interesses aos seus usuários. Eles surgiram para lidar com o desafio da sobrecarga de informações disponíveis na web, onde conteúdos, produtos e serviços constantemente disputam entre si para atrair usuários. Por exemplo, o Facebook utiliza técnicas de recomendação para sugerir amigos, posts e páginas para você seguir. A Amazon sugere seus produtos baseando no que você e os seus usuários consomem. O Netflix recomenda filmes da sua base para você assistir. Spotify recomenda músicas. Dentre as diversas técnicas propostas na literatura, as mais utilizadas são as técnicas baseadas em conteúdo, onde o sistema observa o que o usuário consome para recomendar itens com características similares. Porém, essa abordagem não é tão boa quanto maior for a descrição que o sistema tem sobre os itens. Outra abordagem tradicional e que será utilizada neste trabalho é conhecida como filtragem colaborativa, onde o sistema analisa a interação entre usuários e itens para poder entender sobre ambos, geralmente dada por meio de avaliações, por exemplo, gostei ou não gostei, ou por notas. A abordagem simula o boca a boca, e a recomendação é dada baseado no que os usuários com preferências similares a você costumam consumir. Porém, a filtragem colaborativa possui alguns problemas, como o problema conhecido como partida fria, que é quando um usuário novo entra no sistema e, portanto, não tem como encontrar pessoas com gostos similares, ou então quando um novo item entra no sistema, e aí não tem avaliações suficientes para ser definido como um item recomendável ou não. Outro problema é a esparsidade dos dados. Uma vez que usuários dificilmente conseguirão analisar todos os itens da base, é comum que vários usuários não consumam nenhum item em comum. E assim, encontrar usuários similares se torna uma tarefa difícil. Além disso, quanto mais itens de usuários o sistema tiver, maior será o custo computacional para gerar recomendações. Com isso em mente, escolhi algumas técnicas de filtragem colaborativa que procuram amenizar esses problemas. A primeira referência utiliza modelos de fatores latentes, cujo intuito é descobrir características latentes que justifiquem as avaliações que os usuários dão aos itens. Essa abordagem procura decompor o espaço de usuário por item por avaliação em espaços de usuário por fator e item por fator, evidenciando, por exemplo, a diferença entre filmes de terror e romance e como cada fator influencia na preferência do usuário. Trabalhando com essas matrizes, amenizamos o problema da esparsidade dos dados, pois agora analisa-se fatores e não avaliações. Além disso, essa abordagem ameniza o problema da partida fria, pois torna-se mais fácil atribuir peso de cada fator, já que essa matriz gerada não é esparsa. Porém, o custo computacional dessa abordagem é elevado. Outra abordagem utilizada é a baseada em princípios de recomendação para grupos. É uma área nova em sistema de recomendação e podemos usar suas técnicas para amenizar o problema da partida fria e da dimensionalidade dos dados. Essas técnicas procuram agregar perfis de usuários em grupos de pessoas, para então gerar um perfil de usuário virtual para cada grupo que represente o grupo no gosto de todos os integrantes.
Esses perfis são gerados de acordo com a média das preferências dos usuários de cada grupo, e então o sistema gera uma recomendação para esse usuário final. E cada integrante do grupo recebe uma recomendação baseada no que esse usuário virtual recebe. Assim, o algoritmo não precisa utilizar todos os membros da base para procurar por uma recomendação. Porém, é crucial que o cálculo da similaridade utilize boas métricas para gerar esse usuário virtual. Como dito anteriormente, a esparsidade dos dados dificulta o cálculo da similaridade entre usuários, o que pode diminuir a eficiência dessas abordagens que usam técnicas de agregação de perfis de usuário para gerar recomendação. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é explorar a eficiência de modelos de fatores latentes no cálculo da similaridade entre usuários para conseguir agregações de perfis com perfis de usuários mais representativos. E para isso, a hipótese que vou procurar validar é que utilizar fatores latentes para calcular a similaridade entre usuários pode auxiliar técnicas de agrupamento e agregação de perfis, aumentando assim a acurácia da recomendação. Para validar essa hipótese, utilizarei o dataset aberto para pesquisa da MovieLens, que se encontra no domínio de filmes, e utilizarei as diversas técnicas existentes na literatura para modelos de fatores latentes e compararei com os resultados do trabalho anterior, utilizando métricas comuns na literatura, como a média dos erros quadráticos, que penaliza erros grandes, e média dos erros médios, que beneficia erros pequenos, e a precisão dos itens da lista de N itens recomendados. Com isso, espero com esse projeto propor uma estratégia que utilize fatores latentes para o cálculo da similaridade entre usuários, para conseguir agrupamento de usuários mais representativos cuja acurácia do método seja maior que a encontrada na literatura, utilizando a mesma estratégia. Além disso, espero ter um bom entendimento sobre os conceitos de recomendação para grupos, pois procuro aplicar as suas técnicas em outros contextos e em outros domínios. Aqui nesse slide encontro essas referências utilizadas para a realização desse projeto. E eu concluo aqui minha apresentação. Muito obrigado.